simboliza, ela tem um valor simbólico muito alto e precioso para os batistas. Como o batismo, enfim, representa para a comunidade, o sujeito que está sendo batizado, que ali ele está confessando publicamente que a partir, ou deveria ser assim, que a partir daquele momento, ele, por exemplo, Geazi, está morrendo, está deixando todos os seus desejos carnais para seguir ao Senhor Jesus Cristo. E essa é uma luta difícil, mas ele está assumindo publicamente esse desafio, e isso é isso que simboliza o batismo. Tem um outro princípio que eu gosto muito, é o princípio da liberdade religiosa. A gente tem alguns irmãos que são extremamente intolerantes, mas esquecem que os batistas nasceram e alguns morreram lutando por essa bandeira de liberdade religiosa. Eu posso até não concordar, me desculpe, meu irmão Genival, com o irmão, se ele é pentecostal ou não, se ele assume um posicionamento assim ou assado. Estou só usando de exemplo, mas eu tenho que respeitar o seu posicionamento e a sua liberdade de expressar-se. Agora, claro que eu tenho que preservar a linha e os princípios batistas. Se eu tenho uma ovelha que não tem identidade batista, por que ela está no meio batista? Com certeza eu chegarei para esta ovelha e direi a ela: irmã, a senhora não tem nenhum princípio batista, a senhora tem algum princípio pentecostal, vá para a igreja pentecostal, que a senhora com certeza se dará muito bem lá. Eu não vou ter problema nenhum em dizer isso a ela, mas será muito bem-vinda aqui. Isso é respeito, e a gente não pode esquecer. Esse é um princípio que eu admiro muito. Tem um outro princípio que é da autonomia da igreja. A igreja ela é autônoma para escolher o seu pastor, para consagrar o seu pastor, para definir os rumos que ela vai tomar. Porém, essa autonomia não pode ferir de forma nenhuma os princípios batistas, porque se ferir os princípios batistas, ele não mais é batista, ele é qualquer outra coisa menos batista. Então a autonomia tem um limite, mas é uma coisa que eu tenho muito apreço, porque nós somos democráticos, e exercer a democracia é algo extremamente difícil, né? O povo, nós não temos a habilidade de sermos democráticos, mas também cabe ao pastor estar incessantemente ensinando às suas ovelhas o valor da democracia, o valor que ela tem, e ensinando como se postar diante de uma sessão. E aí vai. Já se tem os três ou tem mais? Muito bem. Ô Geazi, nós estamos chegando ao final. Mas nós, como crentes em Cristo, estamos sempre cantando, né? Nos data shows, nos cultos, no nosso inário para o culto cristão, que Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Salvador. Sempre estamos dizendo isso. E vez por outra surge, né, num rádio, na TV, algum pastor dizendo, ou um crente dizendo que o crente perde a salvação, né? Jesus é o nosso Salvador, e de repente o crente perde essa salvação que Jesus um dia nos salvou. Qual a posição do pastor Geazi quanto a isso? Vindo um adolescente preocupado que errou, que caiu, né, no pecado, vindo um irmão da igreja chegando assim: pastor, eu pequei, eu acho que eu perdi minha salvação, o senhor acha ela para mim de novo, por favor? Como o pastor Geazi vai se portar, vai consolar esse irmão? O crente perde ou não perde essa salvação? Eu estou rindo aqui com o pastor Rinaldo, porque a gente já tem muito isso na nossa adolescência. Isso foi palco de muito debate. Eu vou pedir ao irmão para botar nos achados e perdidos, para ver se ele encontra. Mas eu estou brincando. Os nossos princípios, eles são, entre outros,
quando se refere a princípios batistas universais da CBB, a gente tem um princípio arminiano e um princípio calvinista. Nós cremos, nós somos batistas, nós cremos que a salvação é imperdível. Uma vez salvos, sempre salvos. Mas aí também a gente vai ter dentro do princípio batista a questão da expiação de Deus por todos, que é um princípio arminiano. Mas assim, tentar separar armínios e calvinistas do meio batista é quase que acabar os batistas, né? Não tem como separar. Em linhas gerais, todos os batistas creem que a salvação é imperdível, até porque Deus é atemporal. Então, claro que Deus olha para Geazi, ele botou lá no livro, aí então Geazi pegou ali, apaga com a borracha. Ah não, ele se santificou de novo, apaga. Imagina com Davi como é que seria, né? Tem que ter mesmo um corretivo para estar corrigido. Claro que quando Deus olha para a história de cada um de nós, Ele sabe exatamente quando vai ser a nossa conversão e como vai se desenrolar o processo de conversão. Que vai haver quedas e não quedas, mas Ele está vendo lá no futuro. Então, dentro dessa questão, nós batistas cremos que a salvação é imperdível. Uma vez salvo, sempre será salvo. Aí, se o senhor me perguntar, de antemão, eu já vou lhe responder. Como é que a gente vai conhecer o salvo? João 15. Se conhece, a palavra diz que a videira pelo fruto. Se conhece um salvo pelo fruto. Quem é salvo, o fruto é de arrependimento. E quem não é, o fruto não é de arrependimento. Amém. Geazi, nós podemos conhecer um pouco de você a nível pessoal, podemos saber um pouco dos seus sonhos, podemos saber de você a respeito de atualidades, podemos saber de você um pouco sobre Bíblia, podemos saber um pouco de você sobre escatologia, teologia, cristologia, pneumatologia. Podemos aprender um pouco com você sobre princípios batistas e soteriologia. Há algum assunto que você gostaria que fosse tratado aqui e que não foi perguntado, ou que você gostaria de falar mesmo sem ter sido perguntado? Só encerramento. Então, senhor presidente, eu me sinto satisfeito, viu? E quero pedir aos irmãos pastores que compreendam o tempo, mas é necessário que seja feita perguntas e que deixe o candidato falar, porque ele vai nos representar. Vai ter ocasiões que ele vai estar lá como pastor batista, vai ter ocasiões que ele vai estar representando a nossa denominação, como eu já me vi em diversas situações, como numa formatura que eu fui de um curso de administração, e no culto ecumênico estavam ali um padre, um líder espírita, e eu era o representante evangélico, o pastor batista, e todos aguardavam o que é que o pastor batista iria dizer. Então, se nós somos hoje aqui uma responsabilidade muito grande de ouvi-lo, de examiná-lo, e o que nós temos são perguntas, é o tempo, né? E é claro que nós devemos sempre olhar com muita responsabilidade os concílios. Os concílios nunca devem ser coisas fechadas entre amigos, né? Situações que, não, vamos lá e vamos aprovar o nosso colega, né? Que é o nosso amigo de classe, porque ele um dia vai nos representar, ele vai falar da nossa denominação, vai falar dessa classe que é os pastores, já tão sofrida e falada pela mídia, né? Então, os irmãos entendam as 16 perguntas que foram feitas aqui, o tempo que foi dado, mas ele um dia estará nos representando. Eu passo a palavra ao presidente novamente. Obrigado, pastor Érico, por este exame. Meus irmãos, quando eu peguei essa carta aqui, é porque por um lapso de memória, em tempo eu não li mais a ordem que se caminhou, justamente recomendando este concílio e ressaltando que houve uma entrevista em pelo menos 5 áreas aqui, pelo que o seminarista ia para submeter, e com um quórum mínimo de 7 pastores. Nós temos aqui 15, de maneira que, claro, perante a ordem estamos devidamente aptos. Assim sendo, perante os pastores, alguma pergunta a mais que quiser ser feita ou uma proposta para suspensão?
Uma proposta para suspender. Há um apoio? Então vamos ali à sala preparada para nós. Brevemente, enquanto que a igreja vai estar cantando, voltaremos com o resultado deste exame. Então, por favor, que o pessoal do Puro Nardo cantar uma música clássica aqui à frente, daqui a pouco retomaremos.